Olá, pessoal. Na aula passada, na aula 20, vocês viram um exemplo fundamental, muito importante, de revolução científica, que foi a revolução na astronomia, a revolução heliocêntrica com Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Essa revolução científica, ela é considerada a mais emblemática das revoluções. É a que o Thomas Kuhn usa, inclusive, para pensar a estrutura das revoluções científicas, que é o próprio título do livro dele. A ideia, modo como as revoluções científicas se dão, foi abordado pela Débora na aula 19. O que nós vamos falar hoje é sobre um outro aspecto desse assunto, que é a relação entre conservação e mudança na busca pelo conhecimento científico. Vamos ver como é que cada um desses dois elementos se apresentam, especialmente em vista da realização de uma revolução científica. Depois que acontece uma revolução, o que nós temos? E o que isso tem a ver com o modo como a gente encara a ciência como uma atividade cumulativa? É mais ou menos esse o assunto que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, uma revolução científica, como a que aconteceu nos séculos XVI e XVII, ela é um elemento estrutural da história da ciência, segundo esse autor tão famoso na filosofia da ciência, que é o Thomas Kuhn. As ciências naturais, elas trabalham rotineiramente dentro de um paradigma. É essa a ideia dele. Ou seja, um modelo. Um modelo que dá o padrão do que deve ser estudado e de como deve ser investigado, ou seja, do método, das técnicas a serem usadas, e esse padrão deve ser conservado pelos cientistas. Você se torna cientista quando você aprende esse paradigma. E empregar o paradigma é o que permite considerar você cientista. Por outro lado, ocasionalmente ocorrem na história da ciência situações nas quais grandes mudanças são realizadas. E essas grandes mudanças eles chamam de revolução. Ou seja, a gente viu lá com a Débora e antes com a Isis, né, a ideia de anomalias. Você tem um acúmulo de anomalias, algumas delas são resolvidas pelo próprio paradigma, algumas anomalias são deixadas de lado, mas tem determinados momentos em que esse acúmulo de anomalias não é mais respondido pelo paradigma. E aí, além dessa situação de anomalias que se acumulam, você pode também ter uma situação histórica propícia para mudanças. E é nesse contexto que você tem a ruptura do modelo. Ou seja, você tem uma quebra do paradigma. E aí você tem a crise e depois uma revolução. Ou seja, um novo paradigma emerge em uma revolução científica. Ele toma o lugar de um paradigma que estava em vigor. O Kuhn entende que a mudança do paradigma é uma alteração radical, não só na maneira como você trabalha, nos tipos de problema e nos tipos de questão e modo de resolver esses problemas, as respostas também, mas é também uma alteração. Ou seja, não é apenas um modo de trabalhar, mas um modo de ver o mundo. A gente viu isso com a Débora, né? O que caracteriza uma revolução científica? Uma ruptura profunda, de fato. E é por isso que ele chama de revolução.
se trata de um rompimento, de uma ruptura, ou seja, não de uma acumulação contínua. É uma quebra, na verdade. E assim, conservação e mudança são dois aspectos importantes da história das ciências naturais modernas, segundo Kuhn. Diferentemente do senso comum em alguns meios do Brasil, para alguns grupos, conservação é algo sempre negativo. Chamar alguém de conservador é praticamente xingar essa pessoa. Para ele, que a conservação não é algo sempre negativo, não. Na verdade, faz parte. Conservar e mudar são ambos momentos importantes na estrutura dos processos pelos quais a atividade científica passa na história. Ou seja, conservar tem um sentido simplesmente de um momento, ou de uma determinada atividade que não é necessariamente ruim. É mais ou menos como dizer que as geladeiras conservam. As geladeiras são conservadoras, nesse sentido, não necessariamente negativo. Então, e você tem isso, curiosamente, também na atividade política. Você tem uma frase famosa dessa filósofa política, Hannah Arendt, que diz que o mais radical revolucionário vai se tornar um conservador no dia seguinte à revolução. E, enfim, a ideia é que você tem necessidade, aparentemente, tanto de um quanto o outro, tanto de mudar quanto de conservar, não só nas ciências como na política. Mas, enfim, o que nos interessa aqui são o modo como esses dois processos acontecem nas ciências naturais. E a gente pode dizer o seguinte: apesar de haver inúmeros exemplos de mudanças radicais do tipo que a gente pode chamar de revolução científica, normalmente elas são consideradas simples acréscimos acumulativos, sem envolver ruptura. Ou seja, uma ideia do Kuhn aqui é que você tem normalmente a visão de que a ciência progride de modo linear, sem rupturas abruptas. Só que isso não corresponde à verdade quando você vai estudar a história da ciência. Você tem mudanças muito grandes. E aí a pergunta dele é por que as evoluções seriam assim tão invisíveis para quem estuda a história da ciência? Ou seja, a gente não vê a história da ciência, a gente não vê as rupturas, não há uma ênfase nelas. E para quem entende a ciência e faz a ciência do ponto de vista de atividade, ou seja, quem está praticando a ciência entende que ela basicamente é um conhecimento que se acumula e não que sofre ruptura. Por que isso acontece? Uma das razões, diz ele, é a forma como são formados os cientistas e como é tradicionalmente compreendida a ciência. Normalmente, os manuais científicos, os textos de divulgação, as obras de filosofia da ciência, eles exprimem o resultado das evoluções e a sua cristalização numa ciência normal, essa ciência que é praticada no dia a dia, que é a ciência regida por um paradigma que está em vigor e não está em questão. Então, o que você tem é, a rigor, uma reconstrução dessas mudanças dentro de uma concepção que é a que está em vigor. Ou seja, a mudança do paradigma ela é apagada e é entendida como um progresso, como uma continuação. Isso é algo bastante importante, faz parte, inclusive, de uma determinada concepção da história, que, na verdade, apresenta essas alterações como algo que não faz parte da história. Ou seja, as ciências naturais elas são geralmente estudadas de modo ahistórico.
um modo. Então, um dos elementos fundamentais para a gente, que fazem parte, que dão esse caráter ahistórico das ciências, é o modo, inclusive, como são formados os cientistas. Então, normalmente, você estuda ciências naturais, quando você começa a participar dessa comunidade, a partir de manuais. Ou seja, você não estuda a história da ciência nos cursos de biologia, química e física. Normalmente você estuda o estado da arte, digamos assim, aquilo que está vigorando. Quais são as verdades dessa área? Quais são os conhecimentos que se entendem como, como em voga? O que é considerado verdade, conhecimento? E é isso que você estuda. São os livros, texto, que então vão tomar essas mudanças como essas revoluções simplesmente como um progresso e não como uma ruptura. Eles dissimulam a ocorrência de revoluções e vão dificultar ao cientista uma boa compreensão da sua atividade. Os manuais, eles vão, nesse sentido, distorcer a história da área científica ao escrevê-la a partir do presente, de modo anacrônico. Na verdade, como eu disse, muito pouco da formação do cientista envolve história da sua área. Normalmente são disciplinas da universidade optativas para o pessoal de ciências naturais. Ou seja, segundo o Kuhn, e essa é uma coisa interessante, a comunidade científica tem uma tendência ahistórica. Embora isso não seja exclusivo apenas da comunidade científica. Ou seja, a ideia é que não há um interesse nisso daí. O que você tem é a concepção de uma história da ciência que parece linear e cumulativa, não só para aqueles que participam, mas até para o público em geral. Você tem uma noção de um progresso que é por acumulação. Isso, segundo, esconde o fato de que cada geração se preocupa com seus próprios quebra-cabeças. Ou seja, problemas de uma determinada geração de cientistas não eram realmente considerados científicos para uma geração anterior ou para um paradigma anterior. Então, o que você vai ter é uma reconstrução do passado a partir do presente. Só que isso acaba escondendo um elemento muito importante da atividade científica, que é a ideia de que os fatos e as teorias eles surgem juntos. Ou seja, cada reformulação revolucionária da ciência, você tem novas concepções que vão também levar à descoberta de novos fatos ou então perceber fatos antigos de outro modo. Ou seja, eles não são continuações simples de épocas anteriores. Essa é a ideia do Kuhn sobre o modo como a história da ciência e as revoluções científicas acabam ficando invisíveis para quem exerce e estuda essa área. E aí você pode se perguntar, né? Então, de que maneira que um novo candidato a paradigma substitui o seu antecessor? Quer dizer, geralmente, os autores do novo paradigma, aqueles que estão na linha de frente, os líderes da revolução científica, eles estavam dedicados ao estudo de problemas que levaram à crise. E, em geral, eles eram jovens cientistas, menos comprometidos com o paradigma, que estão
que estão à frente da revolução. Se você, na verdade, quando a gente fala esses grandes cientistas, eles são autores das revoluções. Darwin, Mendel, Newton, Copérnico, Galileu, eles são os grandes líderes da revolução científica. Geralmente são os que estão na situação mais subalterna, na hierarquia dos cientistas, portanto, não tem muito a perder. Só que, além deles, isso aí que é interessante também da abordagem do Kuhn, além desses grandes líderes, desses grandes nomes, você tem o cientista comum, você tem aquele que está no dia a dia, trabalhando anonimamente e resolvendo pequenos quebra-cabeças, dando pequenas contribuições. Esse não questiona o paradigma, não é isso? Esse não coloca a atividade científica, ou seja, o padrão em questão. De modo que, quando a gente fala desses grandes cientistas, são desses autores, desses jovens cientistas que estão participando eles estão promovendo, perdão, uma evolução. Uma outra coisa importante a levar em conta é que uma anomalia não é um enunciado empírico falseador. A gente já talvez tenha falado desse assunto, isso foi um pouco tema da aula da Isis. Enunciado empírico falseador é aquilo que você tem com a filosofia do Popper. Ele ajuda ou permite você refutar uma teoria. A anomalia é algo diferente. A anomalia não derruba necessariamente um paradigma. A anomalia, na verdade, pressupõe o paradigma. Ou seja, aqui você tem outra importância de conservar, da conservação na atividade científica. Se você não tem um paradigma, você não tem como pesquisar. Você não tem ciência a rigor. E você, sem um paradigma, você não tem como detectar problemas e estudar esses problemas. Você pressupõe o paradigma para ter anomalias. É diferente do enunciado empírico falseador do Popper, que é algo que tende a derrubar a teoria. No fundo, um acúmulo de anomalias vai levar a uma quebra do paradigma. Só que, normalmente, segundo Kuhn, eles não derrubam o paradigma, eles pressupõem. Historicamente, segundo Kuhn, faz sentido perguntar qual das teorias existentes se conforma melhor aos fatos de acordo com a comunidade científica da época. Ou seja, aparentemente você pode perguntar, né, qual maneira de explicar aquele fato é mais aceitável. No entanto, a questão é mais difícil do que parece, porque não há realmente uma base comum para avaliação entre paradigmas. Se você tem um outro candidato a paradigma surgindo, a questão, segundo Kuhn, não é assim tão simples de dizer qual deles é mais verdadeiro. O que você vai ter numa crise de um paradigma, quando você tem um outro aparentemente surgindo de modo a conquistar e conquistando lentamente a adesão da comunidade científica, essa competição não vai se resolver por meio de provas, ou seja, por meio de argumentos, por meio de
instrumentos, mecanismos racionais de resolver questões. Essa é uma questão bastante, é uma ideia bastante polêmica do Kuhn, dentro da filosofia da ciência. A ideia é basicamente a seguinte: quando você tem uma competição de paradigmas, você tem uma crise, você não vai ter como resolver isso de modo racional por meio de argumentos e provas. Por quê? Porque os paradigmas são incomensuráveis. Não há uma medida comum entre eles, já que eles representam rupturas. Então você tem aqui algo que aparentemente coloca na atividade científica um elemento que não é inteiramente racional. Bom, isso, na verdade, é, digamos, um indício interessante, importante, para mostrar o quanto a atividade científica, historicamente, é uma atividade humana. Em certos momentos, a gente não consegue mais, a gente não seguia mais por argumentos, a gente não seguia mais por provas, mas por intuições, por emoções, por outros elementos que são parte da vida humana também, além da razão argumentativa. Ou seja, você tem, segundo Kuhn, na atividade científica, que é um exemplo de atividade racional entre nós, meios de resolver a revolução científica que não são exatamente racionais, porque os paradigmas são incomensuráveis. E por que seriam incomensuráveis os paradigmas? Bom, a gente tem aqui três razões, segundo o Kuhn. Os problemas que são resolvidos pelos paradigmas não são os mesmos. Eles fazem perguntas diferentes. Daí, como é que você vai dizer qual deles está mais correto se eles têm focos diferentes? Em segundo lugar, conceitos e experiências adquirem novas relações entre si no novo paradigma, gerando mal-entendidos e comunicação parcial. De modo que, na verdade, eles estão falando de coisas diferentes, os diferentes paradigmas, em vários momentos. Em terceiro lugar, os proponentes de paradigmas diferentes, eles operam em mundos diferentes. Ou seja, o que você tem aqui não é uma transição gradual, mas algo repentino. Uma revolução científica, uma mudança de paradigma, não é algo que vai se acumulando devagarzinho, mas é algo como uma conversão. E essa e aqui, é uma coisa curiosa, né? Para o que você tem em determinadas mudanças, nessas revoluções científicas, é um estalo, é uma conversão. E conversão é uma palavra que tem mais a ver com atividade religiosa, é isso? Pois é. Essa aqui é mais uma razão para pensar o quanto as ciências naturais não são tão diferentes assim de outras atividades humanas. Ainda que a gente as considere aquele exemplo mais acabado, mais aperfeiçoado de atividade racional. Ou seja, voltando aqui aos slides. No início, um novo paradigma ainda não tem tantas condições de resolver os problemas que o anterior não resolvia. O que acaba atraindo os novos cientistas é a possibilidade dele vir a resolver problemas do futuro. Então, a rigor, o que você não tem não é um argumento claro no sentido de, olha, esse paradigma ele realmente é melhor do que o outro, ele resolve os problemas que o outro resolvia. Nem sempre é assim. Mas ele é uma promessa. Ou seja, trata-se, na verdade, a adesão a um novo paradigma
de uma decisão mais com base na fé, nesse sentido. Eu tenho uma confiança, uma esperança, um sentido novo que aparece aí, que motiva ao trabalho. Então, a história da ciência revela algo sobre essa atividade humana que é parecido com outras atividades. Ou seja, você tem decisões que não são tomadas com base apenas em argumentação racional, mas em uma escolha, em um salto de fé, digamos assim. E essa decisão com base na fé acerca das promessas futuras só acontece, segundo Kuhn, em vista de uma situação de grande crise. Como a gente viu que são as situações de revolução. Por outro lado, o novo paradigma deve apresentar algumas razões para essa esperança. Ou seja, a comunidade científica, afinal de contas, se funda em razões. Então, você, claro, tem conversão, você tem esperança, você tem fé, mas você precisa ter boas razões, ou seja, um paradigma que se apresente concorrente a essa ruptura e que conquista a adesão da comunidade científica não pode apenas ser uma promessa vaga, ele tem que ter um bom fundamento para isso. E é nesse contexto que entram em jogo argumentos estéticos, do tipo simplicidade, clareza, ou até mesmo a beleza mesmo, de um novo modelo de compreensão e de resolução de problemas. De modo que, assim, você tem argumentos de outro tipo que aparecem. De modo que essa mudança do conhecimento parece colocar outras formas de adesão a uma maneira de entender e conhecer o mundo. E essas outras maneiras de decidir sobre qual é o padrão de conhecimento que deve ser adotado, ele se coloca até que um novo paradigma se fortaleça e a comunidade científica entre novamente uma rota de ciência normal. Na ciência normal, aí sim, você tem um paradigma em vigor e é com base nesse paradigma que você vai ter argumentos, que você vai ter uma consideração racional, ou mais racional, ou, enfim, racional no sentido argumentativo, porque você tem razões aqui na mudança. Mas uma vez que você está na rota de ciência normal, o que você vai ter agora é, conservado o paradigma, eu tenho maneiras de argumentar para dizer, olha, essa solução que você está dando para esse problema, ela não é adequada. O método que você está empregando, a técnica que você está usando, não é aceitável, porque você tem um padrão em vigor. E esse padrão, ele é o pano de fundo fundamental para que você tenha uma atividade racional, crítica, dentro da ciência. E que, na verdade, também vai se mostrar como atividade racional e crítica, mas de outros modos, quando você tem a mudança. Então, conservação e mudança se mostram diferentes facetas da atividade científica, como atividade humana, e, por outro lado, diferentes modos pelos quais você avalia uma proposta de conhecimento. Bom, eram essas ideias, basicamente. Espero que tenha sido interessante e a gente fica em contato para
discutir eventuais dúvidas e acrescentar e trocar ideias sobre esse assunto. Tá bom, gente? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.